como um filme consegue ser tão emocionante e profundo e passar tantas lições sem dizer nenhuma palavra. Esse é o filme Flow. E a sensação que você tem ao assistir essa animação é parecida com aquela de quando você tem um sonho muito lindo e você fica tentando lembrar ou descobrir o significado daquele sonho. E se você não me conhece, prazer, meu nome é Gabriel, eu sou psicólogo e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a mensagem que esse filme traz pra gente. Porque toda a história de Flow, querendo ou não, traz muitos dos dramas que a gente enfrenta como ser humano. Todo o filme se passa em uma paisagem pós-apocalíptica, então não tem nenhum ser humano ali, não tem civilização, apenas animais tentando sobreviver dentro de um barco. Então é uma história que fala de medos, amizade, cooperação com os outros, conviver com as diferenças, suportar os desafios, enfim, é tanta coisa. Eu até peço para você colocar aqui nos comentários o seu relato, o que você sentiu ao assistir, e se você não assistiu ainda, salva esse vídeo para você voltar aqui e comentar depois. E a primeira mensagem que fica bastante clara logo no início do filme fala sobre a importância de enfrentar a vida que é apresentada diante da gente, mesmo com todas as dificuldades. E no filme não é só uma mera dificuldade cotidiana, o mundo literalmente acabou ali. Tem uma cena, inclusive, logo no início, em que o gato precisa abandonar o local em que ele vive, porque está tudo inundado e é só questão de tempo para a casa dele ficar totalmente debaixo d'água também. E da mesma forma, o ambiente em que a gente vive está em constante transformação. Então a natureza ela não tem pena de nós, seja com uma inundação ou com a perda de pessoas que a gente ama. Parece que o tempo todo a gente está sendo testado para ver o quão fortes nós somos e o quanto a gente consegue suportar a pressão de todas essas mudanças que acabam acontecendo com a gente. Muitas vezes destruindo muitos dos nossos sonhos e dos planos que a gente tem para a nossa vida. Quantas vezes a gente não é obrigado a deixar coisas para trás para conseguir sobreviver, para evitar danos não somente físicos, mas também emocionais. É literalmente uma seleção dos mais fortes, dos que conseguem se adaptar apesar de tudo que acontece. Fora que quando a vida ela se desorganiza por algum evento difícil que você enfrenta, isso mexe com o seu sono e com a sua rotina como um todo. Inclusive, em alguns momentos do filme, só quando as coisas ficam um pouco mais calmas, é que os animais, os personagens conseguem descansar, conseguem dormir um pouco ali. Praticamente eles só descansavam quando dava. E quando se fala em depressão, ansiedade e outras questões psicológicas, fica muito difícil uma pessoa melhorar se ela não tem uma rotina de sono, uma rotina no geral. Se tudo é muito imprevisível, fica difícil haver alguma melhora. E dentro dessas dificuldades que a vida apresenta pra gente, está o medo. E como todo mundo sabe, gatos têm medo de água, eles não gostam muito. E está tudo inundado. E o gato tem que enfrentar esse medo da água em pelo menos 2 grandes momentos do filme, que é quando ele precisa alcançar o barco para conseguir sobreviver e quando ele precisa pescar. São 2 momentos em que não há escolha a não ser enfrentar os medos para conseguir sobreviver. E a segunda mensagem que Flow entrega para a gente é sobre a importância de se manter cercado por pessoas que querem o melhor para nós. Chega um momento ali no filme em que se forma um grupo ali que se ajuda, que faz a gente pensar também sobre a importância da cooperação. É um grupo formado por um gato, um cachorro, uma capivara, um lêmure e um pássaro, ou seja, espécies muito diferentes, aprendendo a conviver juntas ali naquele barco. E mesmo sendo diferentes, eles tinham um desejo em comum que unia eles, de se ajudar a sobreviver. Mas nem sempre a gente encontra companhias que querem o melhor pra gente, principalmente pessoas muito diferentes de nós. E a gente pode acabar tendo problemas com essas pessoas. E nem sempre a culpa é só da outra pessoa que está causando problemas pra gente. Porque as pessoas que a gente escolhe para ter perto de nós, muitas vezes são um reflexo de como a gente se enxerga. Tem gente, por exemplo, que tem uma opinião tão negativa sobre si mesmo, sobre o próprio valor, que elas acham que não merecem coisa melhor e acabam atraindo pessoas que só causam problemas a elas. Outras vezes, as pessoas se cercam de más companhias porque elas se acham os salvadores, elas querem ver o melhor
nas piores pessoas. Só que é muito difícil saber se uma pessoa, né, a pessoa que você está tentando ajudar, se ela quer ser ajudada, se ela precisa de ajuda ou se ela está somente se aproveitando da sua boa vontade. E uma pergunta boa para se fazer nesses momentos é: como é que eu sei que se eu tentar ajudar essa pessoa, eu não vou acabar empurrando ela mais para baixo ou até mesmo acabar indo para o fundo junto com ela? Então, antes de ajudar uma pessoa, primeiro é aconselhável você descobrir o porquê que ela chegou até ali no fundo. E outra pergunta: se você é amigo de uma pessoa, mas você não aconselharia a sua mãe, sua irmã ou seu filho ser amigo dela, por que você mantém amizade com essa pessoa? E a terceira mensagem que esse filme traz é sobre a importância de buscar sentido verdadeiro e não apenas um conforto imediato. E tem uma cena muito legal dentro do filme em que o gato ele consegue ali vencer o medo dele da água e ele acaba pescando vários peixes de um por um. E quando ele já juntou vários peixinhos, né? E o cachorro chega ali perto dele e chega com aquele olhar fidão, né? E o gato mesmo podendo ficar com tudo para ele divide com o cachorro. E isso faz a gente pensar que é nos momentos de crise que muitas vezes as pessoas elas demonstram a real face delas. Acabam se mostrando muito egoístas muitas vezes, buscando o próprio benefício, mesmo quando elas podem ajudar. O Lemony, por exemplo, ele estava muito mais preocupado com os objetos dele. Ele tinha uma cesta cheia de objetos muito valiosos ali e ele tinha um espelho, inclusive, muito bonito, que ele ficava o tempo todo olhando para si mesmo, né? E não deixava ninguém tocar em nada, né? Principalmente desse espelho. E o que essas e outras cenas elas nos chamam para refletir é sobre como abrir mão do conforto imediato, né? Dividir o que você tem, mesmo que você tenha conseguido com tanta dificuldade, dividir isso com alguém, né? A curto prazo isso pode parecer que você perdeu, mas no caso ali do filme, aquele pequeno gesto de dividir o seu alimento com um parceiro foi de grande significado, porque fortaleceu o vínculo entre eles, que é algo que tem um sentido verdadeiro. E quando você é generoso com as pessoas, né? Isso é algo que perdura, é algo que afeta as suas relações. Isso faz as pessoas terem uma imagem de você, a confiarem em você. Inclusive, quando você chega em um local novo, por exemplo, quando você vai morar em uma casa nova e tem vizinhos que você não conhece, o fato de você pedir um favor para o vizinho já quebra a barreira que existe ali entre vocês. Isso envia uma mensagem para a pessoa como: me ajude que depois eu posso ajudar você quando você precisar. Quando você pede algo, você dá a oportunidade da pessoa se mostrar confiável. E isso constrói confiança entre as pessoas. Então esse filme fala de tantas coisas que nem dá para falar nesse vídeo aqui. Inclusive eu pretendo até assistir ele de novo. É como se ele compilasse vários dos aspectos da experiência humana. É a água que vem, destrói tudo que a gente achou que seria para sempre e obriga a gente a se reerguer, apesar de tudo que foi perdido. É uma história que parece não necessariamente ter um fim. É como se ela contasse mais sobre a jornada, em vez de ter um fim em si. E se as reflexões que eu trouxe aqui nesse vídeo ressoaram com a sua jornada, saiba que você não precisa enfrentar tudo isso sozinho. E se você deseja transformar esses desafios em oportunidade de crescimento, a psicoterapia é um espaço seguro para explorar todas essas questões. E se você deseja saber mais sobre o meu trabalho, caso você queira marcar uma primeira sessão, eu vou deixar aqui na descrição todos os meus contatos e até o próximo vídeo.